Quero convidar a amada igreja que abra a palavra do Senhor, que se encontra na Epístola de Paulo aos Romanos. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10, versículo de número 13 a 15. Romanos 10, 13 a 15. Assim diz a palavra de Deus. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas. Irmãos, nós temos colocado no começo do ano da nossa igreja um tema que representa a realidade do nosso 50 anos da nossa igreja. Apesar de cada ano nós pensarmos em um tema diferente, mas esse dos 50 anos, ele representa a história da igreja do Senhor aqui neste lugar, como tem aqui o título Anunciando a Palavra de Deus. Mas dentro da perspectiva do texto lido, eu destaco ainda que a visão da igreja na obra missionária. Ou seja, a igreja de Cristo, quando ela foi comprada pelo precioso sangue, precisa entender esta verdade singular que Deus colocou em todos aqueles que confessam Jesus Cristo como Senhor e como Salvador, ou como seu Deus ressurreto, a obra evangelística ou a obra missionária. Quando nós estudamos as nossas doutrinas dentro dos nossos símbolos de fé, nós lembramos da doutrina da soberania de Deus. Sem dúvida, nós não questionamos, porque isso é verdade. E creio nesta verdade, porque é palavra de Deus que mostra toda a ação soberana de Deus em todos os aspectos deste universo. Mas nós não podemos esquecer, irmãos, que dentro da soberania de Deus, Deus coloca uma responsabilidade para a sua igreja, para o seu povo. O Senhor Jesus fez isso quando ele, na sua partida ou na sua despedida aqui com os seus discípulos, chamando a responsabilidade dos apóstolos a quem o Senhor confiou a missão de falar desta obra maravilhosa e redentora. Não cabe a mim nem a você a mudança do coração do homem. Quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. É o Senhor que visita o coração deste daquele e quebranta para entender as verdades reveladas das Sagradas Escrituras. Mas a responsabilidade da obra missionária recai sobre nós. Essa responsabilidade que Deus confiou não aos anjos, que tanto quiseram fazer a obra, mas a sua noiva, a sua igreja, a qual ele pagou um alto preço por esta obra, para que a igreja fosse obediente a essa ordem imperativa de Deus, que é ide e fazei discípulo. Meus irmãos, nós estamos desde 1959 no Brasil. Há um pregador missionário que de sobejo nós conhecemos e sabemos quem é este missionário. Asbel Crim Simonton. Ele foi o nosso primeiro missionário. Ele veio em terras brasileiras, americano, e chegou aqui e se instalou com esta missão, abrindo mão
do convívio da sua família, dos laços da sua amada igreja, para obedecer um chamado, obedecer uma ordem imperativa de Deus. E Deus o trouxe e se instalou aqui na Baía da Guanabara. E apenas 8 anos do seu ministério, pois veio logo a falecer. Mas ele não deixou de cumprir, de entregar cabalmente a sua vida na pregação genuína da palavra de Deus. Nós cremos na ação soberana de Deus, mas sem deixar de agir naquilo que Deus colocou em cada um de nós, a pregação da palavra. Quando o Senhor Jesus, então, antes da sua ascensão, disse aos seus discípulos: ficai em Jerusalém, para que sejais revestidos do poder de Deus. Os discípulos ficaram. Eles foram selados pelo Espírito Santo. O derramamento do Espírito Santo sobre a vida dos seus apóstolos e derramou sobre nós como igreja do Senhor. Agora, cabe à igreja, como foi na vida dos discípulos, a obediência imediata da pregação da palavra de Deus. Irmãos, nós, como igreja de Cristo, temos que atentar para isto. Nós não podemos ficar fechados entre nós, vamos dizer assim, em outras palavras, engordando teologicamente, tornando-se um arcabouço doutrinário da nossa vida e negligenciando aquilo que Deus confiou a cada um de nós, que é anunciar o evangelho da graça do Senhor. Às vezes nós ficamos tão felizes pela a salvação que chegou até nós e aqui estacionamos. E esquecemos que estas boas novas do evangelho precisa ser compartilhada gerações após gerações. Eu fico imaginando se os nossos irmãos pioneiros desta congregação, hoje igreja, mas na época congregação, tivesse estacionado em 1973. Aqueles 53 membros que ali assinaram o livro de ordem da organização da igreja, diziam: ótimo, agora está bom demais, só para nós. Nós não chegaríamos aqui. Mas a igreja aprendeu a ir anunciar, proclamar as boas novas até que chegou a nós. E agora, irmãos, a responsabilidade é nossa. Nós olhamos aqui para o texto do apóstolo Paulo, ele olha para o capítulo 9 e o capítulo 10 e vê uma rejeição clara, definida dos judeus. Judeus não receberam, não creram, não deram crédito à palavra do Senhor Jesus. Por mais que o Senhor pregou, anunciou, havia uma rejeição profunda que levou Cristo à crucificação. Agora, mesmo assim, diante de toda a rejeição, havia no coração do apóstolo Paulo um coração missionário, um coração desejoso para que os judeus pudessem compreender a grande grandeza da obra de Deus, que essa nação entendesse por que Jesus veio para o seu povo. É verdade, irmãos, que quando olhamos para Atos dos Apóstolos, nós temos aí 2 momentos muito singulares, 2 momentos importantes na vida da igreja, como diz Atos do Espírito Santo. Primeiro, a ação do apóstolo Pedro. No capítulo 1 até o capítulo 9, nós temos Pedro pregando, Pedro anunciando, Pedro orando, Pedro evangelizando com demais apóstolos, a presença marcante deste apóstolo nos primeiros 9 capítulos. Mas quando chega no capítulo 9, Deus levanta pela sua vontade soberana, trazendo aquele homem que era um fariseu, um crítico, alguém rejeitando o cristianismo, que presenciou no capítulo 7 de Atos a morte de Estevão. Este homem que se levantou para perseguir a igreja. Deus fez uma obra maravilhosa na vida deste homem, transformando esse perseguidor para um pregador do evangelho da graça do Senhor, apóstolo Paulo. E aí, apóstolo Paulo, capítulo 9 e diante, a história começa a ser registrada por este grande apóstolo pregador aos gentios, pregando a palavra aos judeus e aos gentios. E aqui Paulo está dizendo que ele vê a rejeição, a incredulidade, a indiferença
com as coisas relacionadas ao reino de Deus. Mas Paulo não deixa de chorar, de clamar, de interceder por esses que rejeitam a palavra de Deus. É possível que isso esteja acontecendo ao nosso redor, no meio da nossa parentela, no meio dos nossos familiares, da nossa amizade, do relacionamento na empresa por muitos anos, quando você fala com um, com o outro e continua criticando, zombando. Mas, meus irmãos, cabe a nós não deixarmos de colocar em prática o que Deus espera desta igreja, a visão da igreja na obra missionária. E diante desse texto há 4 perguntas. E estas 4 perguntas, elas precisam ser respondidas. E elas serão validadas, respondidas, quando nós entendemos no verso 15, quando nós colocamos em prática aquilo que Deus fez comigo e com você, nos tirando das trevas para a sua maravilhosa luz. 3 cânticos nós cantamos hoje. Primeiro, raça eleita. Povo de propriedade exclusiva do Senhor. Povo separado. Povo para proclamar as verdades eternas de Deus. Eu me consagro ao Senhor. Tudo que tenho eu coloco diante de Ti, Senhor. Tudo que tenho, tudo que possuo, pertence a Ti, Senhor. Irmãos, mas quando nós olhamos para a forma prática da nossa vida, quantas vezes, irmão, nós esquecemos de que temos uma semana pela frente, dada pelo Senhor, concedendo a nós oportunidade para falar, para anunciar os grandes feitos de Deus, e nós passamos a semana inteira sem falar de Jesus. Ficamos a semana inteira preocupados com o orçamento, preocupado com isso, preocupado com aquilo, preocupado com o emprego, com a faculdade, com a prova, com isso e aquilo, mas nós não estamos preocupados em falar de Jesus. E as pessoas estão sendo cambaleadas, elas estão sendo conduzidas à morte sem ouvir falar de Jesus. Estas 4 perguntas precisam ser respondidas, irmãos, por cada um de nós, de como, porém, invocarão aqueles que não creram? E como crerão naqueles que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Irmãos, estas perguntas, elas precisam trazer um impacto no meu e no seu coração. Nós estamos vivendo um momento de jubileu, um momento de festa, um momento de alegria, mas um momento que o nosso coração também tem que estar impactado de que nós somos chamados para fazer a obra do Senhor. Existem campos que precisam ser alcançados. Sabe onde está esse campo? A sua casa. Talvez a sua casa precisa ser alcançada com o evangelho da graça do Senhor. Talvez você precisa clamar diante de Deus: Senhor, salva minha família. Senhor, salva meu marido. Senhor, quebranta o coração da minha esposa. Às vezes as pessoas que nós precisamos alcançar estão bem perto de nós. É claro que existem terras, países distantes. A nossa igreja presbiteriana no Brasil, entre a Junta de Missões Nacionais e Missões Estrangeiras, a PMT, passa quase 400 missionários que a nossa igreja presbiteriana do Brasil sustenta. Esta igreja que é fiel, esta igreja que é dizimista, ela participa deste projeto missionário. Mas, irmãos, não é olhando apenas para o campo distante, mas nós precisamos olhar para o campo bem próximo, bem perto de nós. Há pessoas que estão perecendo, há as pessoas que estão deixando de ouvir e de receber esta palavra do Deus único, e Deus vivo e verdadeiro, porque os nossos lábios estão fechados. Quando o Senhor Jesus
disse aos discípulos, ficar em Jerusalém, e foram revestidos do poder de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, diz que Pedro, na hora, chamado por Deus, não deixou passar, e aquele momento daquela multidão, no pórtico do templo ali de Jerusalém, ele se levantou e começou a falar: vós, galileus, vós, judeus, vós que mataste o Senhor Jesus. É esse Deus ressurreto, é esse Deus que veio para morrer pelos seus pecados, pelos nossos pecados. Esse Deus vivo e verdadeiro, o Deus que foi crucificado, mas um Deus que ressuscitou ao terceiro dia. Esse é o Deus que nós devemos pregar, o Senhor Jesus, o nosso Salvador. Todo aquele que nele crê não será confundido, todo aquele que invocar o seu nome não será será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Meus irmãos, outra coisa que nos desafia o texto é que, além de pessoas precisam ser alcançadas, existe missionário que precisam ser enviados. Você pode pensar assim: eu não quero sair daqui, eu quero ficar aqui. Verdade. Há pessoas que deixam a sua igreja local, como disse no começo, Simonton. Há muitos irmãos queridos de nossa igreja que hoje deixaram a sua igreja, deixaram as suas famílias, e estão dispostos a pregar o evangelho da graça do Senhor. Quantas pessoas hoje no Brasil, pastores presbiterianos que estão começando o seu trabalho missionário sozinho com a sua família. Abriram uma porta, agora começa a pregação do evangelho, começando com a sua família. Mas obedeceram o chamado de Deus. Ou seja, eles obedeceram que precisavam ser enviados para a obra do Senhor. Meus irmãos, missionário é aquele que vai para os campos não alcançados, mas aqueles missionários que também vão para os campos que estão próximos do seu lar ou da sua parentela. Meus irmãos, nós estamos diante do trabalho da nossa igreja, da missão que Deus confiou à família da fé. E o apóstolo Paulo vem assim: quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas. O que é que cabe a nós anunciar? Pelo menos 3 grandes coisas que desafiam a nós. Primeiro, não há salvação fora de Cristo. Todo mundo fala por aí, todo mundo dizem por aí, de que todos os caminhos levam a Deus. Mas nós que conhecemos a verdade, nós que temos a palavra de Deus no nosso coração, nós podemos afirmar: isso não é verdade. Porque há um caminho só. E esta palavra tem que ser impactante em nós. Não há todos os caminhos. A palavra de Deus é muito clara quando vai diante da pergunta feita por Tomé, dizer: Senhor, então mostra o caminho. E Deus responde o Senhor Jesus a Tomé: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus está colocando então diante de nós de que a única mensagem para a vida eterna é Cristo Jesus. Fora de Cristo não há salvação. E a pergunta é esta, crucial para cada um de nós: seu marido, sua esposa, seu filho, sua filha, sem Cristo, você está tranquilo? Está a paz no seu coração? Você pode chegar ao ponto de dizer assim: é caso perdido? Não há esperança? Não, irmãos. Cabe a nós como igreja falar de Jesus. Às vezes você leva anos. E às vezes você morre e não vê aquela pessoa aqui tão amada, tão querida, quebrantada pelo Senhor. Mas o Senhor não deixou de usar a sua vida, enquanto em vida falou de Jesus. É necessário, irmãos, que a igreja de Cristo foi colocada para trabalhar em campos que muitas vezes
são desfavoráveis. E a gente tem pessoas que passam dificuldade, por exemplo, de alimentação, de acomodação, às vezes de clima, às vezes de perseguição e até precariedade passam essas pessoas, mas não abrem mão de dar a sua vida por Cristo Jesus. Quando o apóstolo Paulo escreve a carta aos Romanos, no capítulo 1, diz assim: eu estou pronto para pregar, para anunciar as boas novas do Evangelho a quem quer que seja, no capítulo 1, verso 14. E aqui diz: conformosos são os pés do que anunciam coisas boas. A segunda verdade, que quando nós entendemos que só Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, nós vamos entender, diante da Sagrada Escritura, uma palavra de obediência. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Meus irmãos, Deus não manda ninguém para a sua obra que não esteja preparado. Ninguém vai pregar a palavra, ninguém vai dizer que não receba o preparo. O apóstolo Paulo, quando da sua conversão em Atos capítulo 9, ele foi para a casa de Ananias. Depois de ser cuidado, depois de ser orientado, ajustado e batizado, ele foi para a igreja de Alexandria. E ali foi preparado, ele foi educado nas Sagradas Escrituras, conhecendo, já que ele conhecia aspecto doutrinário do Velho Testamento, agora conhecendo o Deus Emanuel, o Senhor Jesus, o Salvador. Ele agora, então, coloca em prática a pregação do Evangelho. Porque Deus disse a Ananias, conforme Atos capítulo 9, ele diz exatamente estas verdades. Quero ler aqui capítulo 9, versículo 16, 15 e 16. Mas o Senhor disse a Ananias, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, o povo judeu. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. E nós sabemos como foi a vida ministerial do apóstolo Paulo, cheio de sofrimento, cheio de perseguição, de açoite, mas ele não abriu mão de falar das maravilhas que Deus realizou na sua vida. Irmãos, a igreja de Cristo não pode ficar na acomodação. Nós precisamos ser despertados, irmãos. Nós precisamos olhar para o que Deus confiou na minha vida e na sua vida. A responsabilidade Deus vai cobrar de mim, mas vai cobrar de você, vai cobrar de cada um de nós que recebeu a Cristo Jesus como o Senhor e Salvador. Nós estamos falando que Ele é o Salvador, que Ele é o Deus ressurreto, mas cabe a nós anunciarmos o Evangelho da graça de Cristo. Terceiro lugar, existem igrejas que precisam ser estimuladas para a obra do Senhor. E como pregarão se não forem enviados? A igreja que compreende a extensão do pecado da vida do ser humano, por certo, será estimulada a não deixar ninguém sem ouvir a pregação do Evangelho. Irmãos, nós não podemos deixar uma semana passar sem falar de Jesus. O seu alvo, o seu objetivo é falar de Jesus. Quando você lê a história da igreja coreana do Sul, você fica abismado, irmãos, que quase 90% de toda a nação é evangélica. Porque todos estão envolvidos na pregação do anúncio da palavra de Deus. É na faculdade, é no colégio, é em qualquer lugar. Na medida que vai surgindo as pessoas, Deus vai trabalhando com a igreja num grande avivamento, um grande trabalho na obra do Senhor. Como estão os seus pés na obra missionária? Estão recuados? A igreja precisa se despertar, irmãos, para esse grande desafio. Oswaldo John Smith diz o seguinte, grande ministro de missões, foi um homem que alimentou na sua igreja, e a igreja do povo de Toronto
Canadá, ele investiu em missões, sustentando pela sua riqueza, pela sua 600 missionários, além de ele investir na obra do Senhor. Irmãos, o que nós precisamos como igreja é sair do nosso lado de acomodação. Olha para a sua casa, veja o que você precisa fazer, o que nós precisamos fazer. Às vezes, irmãos, nós ficamos com nossos lares todo bem ajustado, bem arrumadinho, bem impecável, mas ninguém entra ali para ouvir de Jesus. Ou quando entra, você não fala de Jesus. E vai embora. As oportunidades precisam ser aproveitadas quando Deus coloca diante de nós. Nossa igreja presbiteriana, ela tem esse desafio de pregar com fidelidade a palavra de Deus. É uma bênção quando nós compreendemos o chamado de Cristo, quando diz, quão formosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho do Senhor. Ou, quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas. Quero convidar a igreja para que cante um hino comigo nessa noite. Mas quero que você cante não por cantar, mas preste atenção no desafio que esse hino convoca a nós a louvar e a bendizer o nome do Senhor. A visão da igreja na obra missionária. Esse é o desafio que Deus espera da minha vida, da sua vida, porque um alto preço foi pago na mesa do Senhor. E esse alto preço foi pago por sua vida, por minha vida, a que Ele nos resgatou, tirando das trevas e do pecado e nos colocando na sua maravilhosa luz. Que Deus assim nos abençoe. Amém.